Fala galerinha, beleza? Vocês lembram aquela vez que o arquiduque do Império Austro-Húngaro Francisco Ferdinando e a sua esposa Sophie foram assassinados enquanto desfilavam na Bósnia? E esse acontecimento fez com que acarretasse a Primeira Guerra Mundial? Não lembra, né? Então vem comigo e vamos conferir essa história juntos. Chama a vinheta! Fala galerinha, beleza? Sou o professor Wellerson. Como vocês já viram no título desse vídeo, vamos falar sobre Primeira Guerra Mundial. Mas não tem como falar da guerra sem falar o que veio antes da Primeira Guerra. E para começar esse vídeo, vamos falar da Belle Époque, ou chamada de Bela Época, que teve o seu período de 1871 até 1914. Essa época ficou marcada pelo grande progresso na civilização e na ciência. Também tivemos progresso no saneamento básico, na medicina, na urbanização, entre outras áreas também, certo? E não podemos deixar de falar que na França ficou marcado pelas artes e também pela moda, na sua capital, Paris. Paz armada e corrida armamentista. A paz armada, ela faz referência a um período que antecede a Primeira Guerra Mundial, onde grandes potências europeias estavam numa corrida armamentista, onde supostamente elas não queriam conflitos com nenhuma outra nação, pois era um período de paz, mas estavam armadas até os dentes. E em meados do século XIX, foi onde veio aquele sentimento de nacionalismo, onde posteriormente encarretou na Primeira Grande Guerra. A corrida armamentista se caracterizou pela desencadeada produção de munições e armamentos bélicos, onde até algumas nações europeias fizeram o alistamento militar obrigatório. Agora vamos falar sobre o nacionalismo em si, certo? O nacionalismo foi criado como identidade dos povos durante o século XIX. O nacionalismo foi utilizado como forma de persuasão das massas populares para os desejos expansionistas dos governantes de impérios e dos demais países. O discurso de necessidade do cidadão civil em se alistar no exército para defender sua nação, a sua pátria, foi um recurso utilizado como forma de ampliar o contingente dos exércitos dessas nações europeias. Vamos falar agora sobre o imperialismo. O imperialismo do século XIX constitui um tipo de política expansionista das principais nações europeias, que tinham por objetivo a busca do mercado consumidor, da mão de obra bem barata e da matéria-prima para as indústrias. Os países imperialistas colonizaram vastas regiões da Ásia e também da África e justificaram as suas ações baseadas no racismo. Infelizmente, pois raça branca merece dominar as demais. Isso hoje em dia não existe mais, né, gente? E o etnocentrismo. Brancos civilizados levam progresso aos povos primitivos, que no caso eles estavam falando da África, que não tinha desenvolvimento nenhum. E darwinismo. Nações mais fortes sobrevivem sobre as mais fracas. Bom, galera, agora vamos entrar no começo da Primeira Guerra Mundial. O que ocasionou a Primeira Guerra? O estopim da Primeira Guerra Mundial foi no dia 28 de junho do ano de 1914, quando o arquiduque do Império Austro-Húngaro Francisco Ferdinando e a sua esposa Sophie foram assassinados
quando desfilavam nas ruas de Sarajevo, na Bósnia. Naquela época, o território era dominado pelos austríacos e por vários outros grupos clandestinos que se juntaram para lutar em prol da independência. Um desses grupos era o famoso grupo chamado Mão Negra. Para vocês terem noção, o autor dos disparos que matou Francisco Ferdinando e sua esposa Sophie fazia parte. E esse grupo Mão Negra também tinha ligação com a Sérvia. Logo após o atentado, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Porém, uma guerra que era para ser um ato punitivo acabou se tornando uma guerra mundial. Mas por que uma guerra mundial? Simplesmente porque a Alemanha ela tinha uma aliança com os austríacos e ela ofereceu apoio militar a eles. Juntamente, por sua vez, a Sérvia tinha uma aliança com a Rússia e a França, que também deu apoio militar e ficou do lado deles. Agora vamos falar um pouco sobre as alianças, certo? Anteriormente à Primeira Guerra Mundial, houve a diplomacia das alianças, onde alguns países se juntaram. Em caso se houvesse guerra, esses países teriam aliados. E essa diplomacia de alianças foi o que acarretou nas duas ententes durante a Primeira Guerra Mundial, que podemos chamar de Tríplice Entente e de Tríplice Aliança. Então, assim que começou a guerra em 1914, tivemos a Tríplice Aliança, que vem com Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro e Império Otomano. Juntamente vem a Tríplice Entente, com Estados Unidos, Rússia, França e Inglaterra. Cabe ressaltar que em 1917 aconteceria uma mudança que seria determinante para a vitória da Tríplice Entente na Primeira Guerra. Por conta da Revolução de Bolchevique, a Rússia retirou suas tropas da trincheira. Já os Estados Unidos acabou entrando na Primeira Guerra Mundial por conta que os alemães afundaram um submarino deles. Bom, galera, esse foi o começo da Primeira Guerra Mundial, certo? Nesse vídeo vimos os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, vimos o estopim e as alianças. No próximo vídeo vamos ver o começo da guerra, como que foi a Guerra de Trincheiras, como que foi a entrada do Brasil na guerra. Mas espera, o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial? Você não sabia disso, né? Pois é, eu vou falar para vocês no que o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial, com o que ele ajudou e por que ele entrou na Primeira Guerra. Então, não percam o próximo vídeo. Gente, eu sou o professor Wellerson Moraes, quero agradecer a vocês por terem assistido o vídeo até aqui, quero que vocês compartilhem, mandem o link para todos os grupos de vocês e muito obrigado e até a próxima! Remarkable thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off.